Atenção! Estamos em guerra contra o Aedes aegypti. Agora ele causa dengue, zika e chikungunya. Doenças que matam. É fundamental que toda a população entre nessa luta, pois 95% dos focos do mosquito estão nas residências. Por favor, elimine a água parada da sua casa para o Aedes não se multiplicar. Denuncie focos do mosquito pelo 0800 022 6461. Contamos com você. Juntos vamos vencer essa guerra. Prefeitura de Macaé. Respeito por você. M de mulher. Mulher de personalidade, de leveza, que envolve e revela seu estilo, seu bem-viver, sua intimidade. M de moda, que encanta pela beleza, pela ousadia e faz de você uma mulher autêntica no seu dia a dia. M de maravilhosa. M de minha. M Martin. A moda que veste a sua casa. Hortifruti agora é com a Brasil Salads. Um espaço com conforto e tudo o que você precisa. Frutas e legumes selecionados, alimentos, bebidas, açougue e padaria. Brasil Salads, um novo conceito em hortifruti, onde a qualidade não custa caro. Brasil Salads, Alameda Tenente Célio, número 600, Granja dos Cavaleiros, em Macaé. Sabemos da importância em ter um conceito de boa marca. Por isso, o Saboroso Grill trabalha diariamente com produtos selecionados, cardápio diversificado e ambiente climatizado. Tudo supervisionado por nutricionista e com funcionários treinados e capacitados. Saboroso Grill, satisfazer seu paladar é a nossa missão. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Você já fez orçamentos por aí, mas tá tudo muito caro? Tá procurando porcelanato de qualidade, mas não tá encontrando? Ah, tem dúvidas sobre o que usar na sua obra, mas não tem assessoria? Bom, a melhor resposta para tudo isso é uma pergunta. Você já viu na Vilarejo? Antes de comprar, veja aqui na Vilarejo. Temos uma equipe bem treinada, a maior variedade de produtos e os melhores preços. A Vilarejo cobre qualquer oferta e garante o que vende. Por isso é sempre bom perguntar, você já viu na Vilarejo? Pagando o IPTU em dia, você nos ajuda a tirar muitas melhorias do papel e a transformar Macaé em uma cidade cada vez melhor. IPTU 2016. Acesse macaé.rj.gov.br para saber das datas e descontos. Prefeitura de Macaé. Respeito por você. Olá, telespectador. Nós hoje estamos recebendo aqui professor, pesquisador da UFRJ na área de medicina, basicamente na área de engenharia e medicina. E nós vamos aprender um pouco sobre esse novo setor da engenharia. Nós que estamos acostumados a conhecer a engenharia operacional, engenharia mecânica, engenharia civil, né? Hoje a gente fala de engenharia biomédica, né? Uma ciência e uma matemática que vem para facilitar a vida das pessoas na área de saúde, na área de medicina. Prazer enorme tê-lo aqui no nosso programa. Um prazer é meu, agradeço o convite desde já e estou aqui à disposição para responder as perguntas, as dúvidas e tentar esclarecer de uma maneira mais didática possível o que é engenharia biomédica, qual é o papel dessa nova engenharia para a sociedade e como a gente pode fazer essa engenharia se tornar uma realidade aqui em Macaé, né? Porque Macaé tem uma forte vocação na área de engenharia já, das engenharias mais comuns, né? As engenharias duras, e que agora a gente tem desenvolvido aqui algumas pesquisas na área de engenharia biomédica e que essas pesquisas a gente acredita que vai ter uma importância muito interessante para as perspectivas de Macaé do modo geral. Aqui nós não somos contra que a gente divulgue o resultado do jogo do futebol, né? Se o Macaé cresceu, se o Macaé caiu, ou qualquer outra
modalidade esportiva, eu acho que isso tem que ser sempre muito divulgado. Mas a gente fica um pouco triste quando a gente vê que Macaé, há poucos dias, há pouco tempo atrás, teve 2 formaturas de faculdade de engenharia e a gente não vê assim, não estou falando em todos, mas num conjunto geral, né, da mídia da nossa cidade, da nossa região e até do nosso estado, que isso tivesse a evidência, ou pelo menos um pouco do tamanho que se dá a algumas outras atividades que se faz, que a sociedade produz, como o esporte, como o futebol, como o basquete ou qualquer outra atividade que a gente tenha no seio da nossa sociedade. E eu confesso que acho que isso precisa ser um pouco mais, nós que temos essa responsabilidade de levar a informação às pessoas, nós jornalistas, nós que temos aí a locução do rádio, nós que temos a oportunidade de escrever numa revista, nós que temos a oportunidade, enfim, de falar no Facebook ou de, enfim, em todas as modalidades, em todas as formas de comunicação, darmos a divulgação da importância exata do que foi esse feito que Macaé realizou. Eu gostaria, professor, que o senhor falasse muito dessa formatura, tá, né, porque para se chegar a um resultado desse, são quantos anos para se formar? São 5 anos. São 5 anos. Dedicação integral de dos um alunos. Investimento educacional realizado pelo município, né, conjuntamente com a universidade, né, um esforço coletivo, né, entre professores, alunos, sociedade de modo geral, e a gente pouco sabia ou pouco sabe a respeito disso. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco disso. Até porque eu fui coordenador do curso de engenharia de 2014 até 2016, né, durante 2 anos, e assumi o curso de engenharia, que são 3 engenharias, engenharia mecânica, civil e produção. Eu assumi a coordenação geral desses cursos com a responsabilidade justamente de terminar a formação dos alunos, que foi iniciada em 2011. Né? A UFRJ veio para cá em 2011 com uma proposta inovadora de engenharia. A engenharia da UFRJ ela é o que se chama de engenharia politécnica, porque o aluno entra no curso de engenharia sem escolher ainda qual das engenharias ele vai fazer. Ele entra em engenharia. Durante 2 anos ele vai recebendo informações, formações sobre as 3 engenharias, e aí ao fim desses 2 anos ele decide em que curso ele quer terminar a sua formação. Espetacular, né? O que dá muita liberdade para o aluno. E as vocações passam a ter liberdade, né? Porque o aluno entra muito jovem na universidade. Se a gente pegar o aluno de uma universidade pública como a UFRJ, é muito comum você ter alunos de 17 anos, 18 anos, que são muito jovens ainda, muito imaturos no que diz respeito a saber o que vão fazer no futuro, né? Então a possibilidade de você ter essa formação durante esses 2 anos, conhecer mais, ter contato com workshops, com empresas que a gente traz para dentro da universidade, ter contato com a sociedade do modo geral. Visão de mercado, né? Vinculada à engenharia, ter uma visão de mercado, sentir que como o mercado está naquele momento da formação dele, porque às vezes num dado momento uma engenharia mais interessante. Isso é realmente inovador, né? Porque é uma possibilidade única. Porque isso deve custar um esforço grande também da própria universidade. Grande, né? Porque a universidade primeiro tem uma dificuldade muito grande em entender como fazer isso, né? A universidade ela é muito compartimentalizada. A universidade sabe trabalhar muito bem em caixinhas já bem estabelecidas desde muito tempo. Quer dizer, a UFRJ tem mais de 90 anos, então se você pegar esse tempo que a UFRJ tem, ela se formatou em cursos muito especializados, né? Muito específicos e muito bem formatados. Quando a engenharia vem para Macaé, ela vem com uma nova proposta. A proposta é, vamos fazer um curso de engenharia. É claro que ao fim do curso você tem que escolher uma especificidade. Isso até é uma necessidade gerada pelo Ministério da Educação, que você tem que diplomar um aluno em algumas das engenharias já pré-existentes, né? O MEC ainda não entendeu que a gente gostaria de dar um diploma de engenheiro, né? Mas isso é difícil até para a sociedade entender, né? Então, se você vai numa construtora e fala para o dono da construtora que temos um aluno formado em engenharia, ele fala, mas não é engenharia civil? Não, é engenharia. Ele vai conseguir fazer as coisas que o engenheiro civil consegue fazer. Mas ele tem uma formação mais ampla, uma visão de sociedade mais interessante, né? A UFRJ ela tem uma história em Macaé muito interessante com o NUPEM, né? com o professor Francisco Esteves, que veio para cá 20 anos atrás, onde ela interagiu muito bem com a sociedade. E a gente gostaria dessa interação também, a engenharia gostaria dessa interação também. E o Francisco Esteves é realmente um bandeirante, né? Um desbravador. Porque eu me recordo do convívio que tive com ele, logo que ele chegou aqui, com o NUPEM, o Francisco Esteves vibrava
com a universidade, com a chegada, com a possibilidade de no futuro ter uma faculdade de biologia do quilate e da qualidade que nós temos hoje, reconhecida no país e no mundo, né? Com as melhores notas em avaliações, no MEC, no ENAD, e os alunos muito bem formados e continuando suas atividades aqui, fazendo mestrado e doutorado. Né? Que esse é o papel também da universidade. A universidade ela tem o papel da formação básica, né? A formação de nível superior, mas tem o papel da pesquisa, que é o que impulsiona um país. Né? E principalmente uma cidade, né? É uma célula de crescimento. Nós temos aí cidades brasileiras, algumas delas que são da importância que são hoje, movidas por essas universidades, sem dúvida, esse conhecimento. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Você tem um exemplo, eu gosto de dar um exemplo muito evidente de uma cidade que cresceu em torno da universidade, se tornou um polo de tecnologia muito interessante, que é São Carlos, no interior de São Paulo, que absorveu duas grandes universidades, que é a Federal de São Carlos e a USP, né? E hoje ela simplesmente respira tecnologia, respira pesquisa, né? Tem uma força muito grande do ponto de vista de desenvolvimento de novas tecnologias, de inovação e, consequentemente, de geração de emprego, de diversidade de emprego, patentes, né? Patentes, negócios, né? Negócios, parques tecnológicos. Os primeiros parques tecnológicos começaram em Campinas e em São Carlos. Quer dizer, a força dessa universidade criou modelos de negócios, né? Você tem que estar próximo de onde tem a ciência, de onde tem o conhecimento, sem né? Dúvida, sem dúvida. Fica mais rápido, fica mais participativo, né? E o investimento, o investidor, aquele que quer desenvolver aquelas tecnologias que acabam surgindo, essa proximidade acaba contribuindo para que o crescimento do município seja diversificado, né? E eu vou além, assim, não é necessário, não está só nas perspectivas das grandes empresas, as médias e as pequenas empresas podem se beneficiar demais da interação com a universidade. E surgiu uma nova indústria em torno desse parque universitário. Em torno desse parque universitário. Essa é a grande ideia. Na verdade, esse é digamos assim, caminho, né? É a linha mestra da universidade. Ela promoveu o crescimento social sustentável, que isso é muito importante também nos dias de hoje. Fundamental. Né? Que a gente percebe que essa sustentabilidade é necessária, a discussão dessa sustentabilidade é necessária, e que ainda essas linhas de pesquisa que se faz na universidade atinjam também as pequenas e médias empresas. Não fique só nas grandes empresas que são as detentoras de dinheiro para investir nas universidades. As pequenas e médias, dentro das suas possibilidades, fazem o que é possível e a gente dá um retorno interessante se essa parceria se estreitar, se a gente conseguir criar os enlaces certos. A sociedade precisa perceber mais esse movimento, né? Essas possibilidades que está bem de perto, né? Com certeza. A realidade do petróleo hoje está se mostrando a necessidade, né? É verdade. Essa necessidade está ficando evidente, né? Com as dificuldades que a indústria do petróleo hoje vive, mostra que novas matrizes de negócios são interessantes. E Macaé tem uma vocação para isso. E até de energia, que nós estamos aqui numa cidade com outras possibilidades também. Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Nós vamos fazer um intervalo e antes de fazer o intervalo, falando em energia, eu quero lembrar da energia positiva que tem sido a Vilarejo como parceira nossa aqui. Essa semana eu tive o prazer de estar lá na loja da Vilarejo em Rio das Ostras, onde em mais uma ação do Vilarejo Viver Melhor, a Monique e os diretores lá da Vilarejo, Frederico, ofereceram a Pestalozzi também um trabalho extraordinário, com a possibilidade de investimento no social. Eu acho que essa responsabilidade que a Vilarejo tem tido, cada vez mais deixa a gente aqui orgulhoso de ter uma empresa que nos patrocina, que apoia o nosso programa, que tem tido ao longo desses anos, 18 anos que ela está estabelecida, uma empresa que nasceu aqui em Macaé, ali na linha vermelha, e hoje uma das líderes do segmento no estado do Rio de Janeiro e do país. Quero mais uma vez reconhecer e agradecer à Vilarejo, a essa parceria. Eu tenho certeza que todas as pessoas que compram na Vilarejo sabem que quando você compra naquela loja, ou quando você compra em uma das lojas da Vilarejo, você está contribuindo também com parcerias sociais importantes que têm sido realizadas pela Vilarejo aqui na nossa região. Eu volto daqui a pouco. Atenção! Estamos em guerra contra o Aedes aegypti. Agora ele causa dengue, zika e chikungunya. Doenças que matam. É fundamental que toda a população entre nessa luta, pois 95% dos focos do mosquito estão nas residências. Por favor, elimine a água parada da sua casa para o Aedes não se multiplicar. Denuncie focos do mosquito pelo 0800 022 6461. Contamos com você. Juntos vamos vencer essa guerra. Prefeitura de Macaé. Respeito por você.
M de mulher. Mulher de personalidade, de leveza, que envolve e revela seu estilo, seu bem-viver, sua intimidade. M de moda, que encanta pela beleza, pela ousadia e faz de você uma mulher autêntica no seu dia a dia. M de maravilhosa. M de minha. M Martin, a moda que veste a sua casa. Hortifruti agora é com a Brasil Salads, um espaço com conforto e tudo o que você precisa. Frutas e legumes selecionados, alimentos, bebidas, açougue e padaria. Brasil Salads, um novo conceito em hortifruti, onde a qualidade não custa caro. Brasil Salads, Alameda Tenente Célio, número 600, Granja dos Cavaleiros, em Macaé. Sabemos da importância em ter um conceito de boa marca. Por isso, o Saboroso Grill trabalha diariamente com produtos selecionados, cardápio diversificado e ambiente climatizado. Tudo supervisionado por nutricionista e com funcionários treinados e capacitados. Saboroso Grill, satisfazer seu paladar é a nossa missão. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Você já fez orçamentos por aí, mas tá tudo muito caro? Tá procurando porcelanato de qualidade, mas não tá encontrando? Ah, tem dúvidas sobre o que usar na sua obra, mas não tem assessoria? Bom, a melhor resposta para tudo isso é uma pergunta. Você já viu na Vilarejo? Antes de comprar, veja aqui na Vilarejo. Temos uma equipe bem treinada, a maior variedade de produtos e os melhores preços. A Vilarejo cobre qualquer oferta e garante o que vende. Por isso é sempre bom perguntar, você já viu na Vilarejo? Pagando o IPTU em dia, você nos ajuda a tirar muitas melhorias do papel e a transformar Macaé em uma cidade cada vez melhor. IPTU 2016. Acesse macaé.rj.gov.br para saber das datas e descontos. Prefeitura de Macaé. Respeito por você. Olá, estamos de volta com o programa Raio X e eu quero fazer aqui uma reparação. Nós iniciamos o programa, falamos do professor, né, do cientista, do homem de pesquisa, e não falamos o nome dele, é o professor Márcio Magini, que está aqui hoje dando essa colaboração aos nossos telespectadores para que a gente possa entender, né, esse processo das faculdades de engenharia aqui estabelecidas pela UFRJ aqui no município de Macaé, com o apoio e a parceria do Poder Público Municipal, e também agora vamos falar sobre a engenharia biomédica. Mas antes disso, nós tínhamos terminado no primeiro bloco um tema e nós falávamos das alternativas energéticas propiciadas e a própria intervenção da engenharia aqui no município. Eu gostaria que o professor falasse um pouco sobre essas possibilidades. Nós temos aqui um interesse, né, dado a localização e por já o petróleo ser uma matriz energética, né, ser já digamos assim, uma fonte de energia interessante, a gente trouxe também outras ideias aqui em projetos, na forma de projetos, no curso de engenharia. Então a gente tem vários grupos trabalhando nas diferentes fontes de energia, energia eólica, energia solar, energia das ondas, né, que são as energias das marés, energia de biomassa. Então tem grupos trabalhando com essas energias e que um dos projetos, inclusive, é muito interessante, que é um projeto que eu tentei levar adiante e a gente vai continuar trabalhando nesse projeto, que é tornar o campus, a cidade universitária, na primeira cidade universitária carbon free do Brasil. Porque o que a gente tem aqui? O que seria isso, professor? É uma cidade universitária com emissão de carbono zero. A gente conseguir, através das matrizes energéticas limpas e através da absorção de carbono pela vegetação existente, transformar a cidade universitária na primeira cidade universitária com emissão zero de carbono. Esse é um projeto que a gente está andando com esse projeto, é um projeto que não é um projeto da área de engenharia biomédica, mas é um projeto da área de engenharia mais dura, né, que a gente chama, mas que esse projeto está andando e está muito interessante. A gente fez algumas pesquisas, fez alguns ensaios sobre
precificação, qual seria o custo da instalação de painéis solares, de energia eólica no campus, qual é a vegetação que mais tem capacidade de absorver carbono e que já está, né, ambientada na cidade universitária. Entorno, né? Porque aí entra a interface da engenharia com outras áreas como biologia. Né? A própria UFRJ tem grande experiência aqui. Enorme experiência, né? O NUPEM tem uma enorme experiência nessa área, quer dizer, pode contribuir muito com essas pesquisas e com esse projeto. Né? Então a gente está criando, está fazendo essa roda girar, né? Por enquanto a gente está conseguindo já fazer algumas coisas bem interessantes, porque a gente já tem uma massa crítica de alunos bastante interessante, a gente tem 570 alunos hoje no curso de engenharia, que é um número expressivo. Olha que número fantástico. E mais uma vez eu quero fazer uma observação, que números como esse, informações como essa, a gente não vê estampadas às vezes em veículos escritos ou televisados da nossa cidade, da nossa região. Então vamos fazer aqui um meia-culpa, todos nós profissionais, e vamos divulgar mais fatos como esse. Uma cidade que já tem 570 alunos de engenharia, isso é algo para comemorar e para se falar a respeito desse tema. Não, mas às vezes fica parecendo que aquelas fofocas políticas elas têm um interesse maior da população. Não tem, não. A população quer saber de informações dessa natureza, quer saber o futuro que o filho dela pode ter numa cidade, quer saber as perspectivas que ele tem de desenvolvimento numa cidade que vai gerar essa quantidade enorme de profissionais que poderão, grande parte deles está aqui, contribuindo aqui na nossa cidade e na região inteira. E um número interessante, Fernando, é que grande parte dos nossos alunos que hoje entram no curso de engenharia são da região. Né? Olha que coisa fantástica. Em 2011 a gente tinha um perfil de aluno, onde a maioria era externo ao Rio de Janeiro até. Alunos que eram do Espírito Santo, do interior de Minas, de São Paulo, tinha alunos de vários estados. Hoje, a maioria dos alunos essa tendência começa a ficar mais forte dentro de Macaé. Ou seja, os alunos da região, de Macaé, Rio das Ostras, Campos, toda essa macro-região, né, do Norte Fluminense, se beneficiando desses investimentos. Estão se beneficiando, porque eles estão vindo para cá fazer engenharia. Né? Isso é uma mudança muito interessante, quer dizer, olha a realidade social que esses alunos vão gerar quando voltarem para as suas cidades. Né? O que eles vão trazer, que bagagem que eles vão trazer para as suas cidades quando eles voltarem para as suas cidades aqui da região. Né? Eles vão ser os futuros empresários, os futuros donos de microempresa, os futuros engenheiros que vão construir essas cidades. Né? Isso é de uma importância ímpar. Né? Não tem tamanho, não tem preço isso. Né? Bem, vamos falar então, vamos começar a falar daquela área mais específica da sua abordagem hoje na pesquisa da medicina biomédica. Eu queria que o senhor começasse explicando um pouco para o telespectador e para a gente mesmo aqui que não tem um conhecimento mais profundo do que seja essa medicina, essa engenharia biomédica. A engenharia biomédica, ela começa, na verdade, fruto de uma ramificação da engenharia elétrica e da engenharia mecânica, quando a engenharia elétrica e a engenharia mecânica começam a trabalhar na interface da medicina. Né? Você tem hoje equipamentos médicos que são construídos e pensados por engenheiros. Né? Então, aparelhos de ressonância magnética nuclear, aparelhos de ultrassom, aparelhos de medição como eletromiografia, eletrocardiograma, todos esses aparelhos eles são construídos por engenheiros. Né? Então, esses engenheiros se especializaram de tal maneira que viram a necessidade de se criar uma área específica da engenharia, que é a engenharia biomédica. É uma área relativamente nova no seu contexto localizado, mas é uma área relativamente antiga no contexto da aplicação da engenharia. A engenharia biomédica ela se formata hoje com vínculo no CREA à engenharia elétrica, então a engenharia elétrica e a engenharia biomédica estão juntas, né, na designação profissional, e ela tem por função fazer a parte de instrumentação para os médicos e fazer uma parte que é uma parte que eu trabalho mais, que é a parte de análise de parâmetros biomédicos. O que seria isso? Por exemplo, quando você faz um eletrocardiograma, você tem um sinal elétrico que é processado no eletrocardiograma. Esse sinal elétrico, ele tem informações sobre a condição cardíaca sua. Então, a engenharia biomédica, ela cria o quê? Ela cria ferramentas de pegar esse sinal elétrico, processar esse sinal elétrico e dar uma informação sobre a sua condição. Se você tem alguma patologia, se você não tem alguma patologia. E tem por objetivo auxiliar o diagnóstico médico. Porque muitas vezes existe uma imprecisão no diagnóstico porque a informação não está bem
não está clara naquele exame. Mas se você usa ferramentas matemáticas, como você colocou muito bem, ferramentas computacionais corretas, você consegue, por exemplo, dizer se o sujeito tem uma arritmia, se ele está tendo um infarto, só com a análise do eletrocardiograma dele, sem a necessidade prévia de um médico. Mas não que o médico não seja desnecessário, nem de longe a gente tem essa visão. A gente tem a visão de auxiliar o diagnóstico, né? Assim como é feito através do diagnóstico por imagem. Quando você tira um raio-x, quando você faz ultrassom, quando você faz uma tomografia, você tem um auxílio no diagnóstico por uma imagem, né? A engenharia biomédica ela tem essas funções de auxiliar o médico no diagnóstico, auxiliar o profissional da saúde de um modo geral, né? Não só restrito aos médicos, mas ao pessoal da enfermagem, né? O pessoal da nutrição também usa muitos aparelhos que são construídos para esse fim, né? É fantástico que a gente vê que a evolução, e aí a gente junta a engenharia, né, e que não deixa também de ser engenharia, com a engenharia eletrônica, digital, né? E junto isso tudo você vê como é que alguns equipamentos evoluíram de uma forma fantástica. E essa evolução, ela não para, né? Então quem são os propulsores são os professores, os cientistas, os alunos que se tornam depois catedráticos e experts nessas especialidades e que vão formatar as novas tecnologias da medicina no futuro cada vez mais rápido, né? Porque a cada dia que passa a gente percebe que a universidade começa a interagir com a medicina, né? Isso. A medicina não é mais um fato isolado, quer dizer, uma coisa depende da outra, que depende da outra, e os próprios médicos agora parecem perceber que eles não são deuses, né? Eles precisam de uma equipe sempre multidisciplinar para poder entender, às vezes, os desafios da solução da medicina de hoje, né? É isso mesmo. A palavra é essa, multidisciplinaridade. Sem isso a gente não vai conseguir andar muito, né? E o médico precisa muito disso. Com certeza. E nós, pacientes, também. Principalmente. Bem, eu quero lembrar a você, falando em qualidade, em tecnologia, e lembrar que a Chef em Casa é uma loja especializada em utensílios domésticos, tanto para profissionais quanto para amadores que trabalham com tecnologia. Você tem panela de pressão hoje que só falta fazer chover, né? Panelas de todo tamanho, de todo modo, toda digital, com tecnologia, tempo de cozimento, enfim, é espetacular. E as tecnologias chegam a níveis de você ter facas, né, especializadas para cada coisa. Você vai cortar um legume, tem uma faca especializada. Você vai cortar um queijo, tem uma faca apropriada, né? Então aquela história de que qualquer ferramenta serve para tudo, hoje já não se aplica a isso, porque você precisa de produtividade, você precisa de resolução e de resultado para que a sua comida fique bonita de viver. E lá na Chef em Casa você encontra todos esses equipamentos, esses utensílios para a cozinha, que fica ali no shopping Macaé Plaza. Eu volto daqui a pouco. Atenção! Estamos em guerra contra o Aedes aegypti. Agora ele causa dengue, zika e chikungunya. Doenças que matam. É fundamental que toda a população entre nessa luta, pois 95% dos focos do mosquito estão nas residências. Por favor, elimine a água parada da sua casa para o Aedes não se multiplicar. Denuncie focos do mosquito pelo 0800 022 6461. Contamos com você. Juntos vamos vencer essa guerra. Prefeitura de Macaé. Respeito por você. M de mulher. Mulher de personalidade, de leveza, que envolve e revela seu estilo, seu bem-viver, sua intimidade. M de moda, que encanta pela beleza, pela ousadia e faz de você uma mulher autêntica no seu dia a dia. M de maravilhosa. M de minha. M Martin, a moda que veste a sua casa. Hortifruti agora é com a Brasil Salads, um espaço com conforto e tudo o que você precisa. Frutas e legumes selecionados, alimentos, bebidas, açougue e padaria. Brasil Salads, um novo conceito em hortifruti, onde a qualidade não custa caro. Brasil Salads, Alameda Tenente Célio, número 600, Granja dos Cavaleiros, em Macaé.
Sabemos da importância em ter um conceito de boa marca. Por isso, o Saboroso Grill trabalha diariamente com produtos selecionados, cardápio diversificado e ambiente climatizado. Tudo supervisionado por nutricionista e com funcionários treinados e capacitados. Saboroso Grill, satisfazer seu paladar é a nossa missão. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Você já fez orçamentos por aí, mas tá tudo muito caro? Tá procurando porcelanato de qualidade, mas não tá encontrando? Ah, tem dúvidas sobre o que usar na sua obra, mas não tem assessoria? Bom, a melhor resposta para tudo isso é uma pergunta. Você já viu na Vilarejo? Antes de comprar, veja aqui na Vilarejo. Temos uma equipe bem treinada, a maior variedade de produtos e os melhores preços. A Vilarejo cobre qualquer oferta e garante o que vende. Por isso é sempre bom perguntar, você já viu na Vilarejo? Pagando o IPTU em dia, você nos ajuda a tirar muitas melhorias do papel e a transformar Macaé em uma cidade cada vez melhor. IPTU 2016. Acesse macaé.rj.gov.br para saber das datas e descontos. Prefeitura de Macaé. Respeito por você. Olá, telespectador. Nós hoje estamos tendo um prazer muito grande de receber aqui uma pessoa que vem desenvolvendo um trabalho muito especial aqui na cidade universitária, mais propriamente na UFRJ. Professor, foi diretor durante um período das 3 faculdades de engenharia que estão estabelecidas aqui em Macaé, e ele falou agora no segundo bloco que chega a ter hoje cerca de 570 alunos, né? Mas hoje nós estamos falando especificamente de uma área em que ele tem uma paixão muito grande, é um pesquisador, e é uma área que, com certeza, cada vez mais nós vamos ouvir falar, que é a engenharia biomédica. Bem, professor, nessa engenharia biomédica, o que necessariamente está sendo feito hoje? Qual o planejamento? O que está sendo desenvolvido aqui na universidade, em Macaé? Aqui a gente tem um grupo, na verdade tem vários grupos, né? E um dos grupos com quem eu atuo é um grupo de alunos da medicina, que a gente está fazendo trabalho sobre atenção. A gente está querendo estudar mecanismos de atenção. E isso, obviamente, é muito importante. Por quê? Porque algumas doenças degenerativas, como por exemplo Alzheimer, elas geram déficit de atenção, né? E esses déficits cognitivos e de atenção, eles têm mecanismos muito bem estabelecidos, né? Até aí, a medicina conhece bem, né? Mas como é que a engenharia pode mudar isso? Exemplos muito simples. Existem hoje jogos eletrônicos que aumentam a qualidade da atenção da pessoa. Então, esse é um exemplo de tecnologia que você pode usar para um paciente que tem uma doença degenerativa para melhorar, por exemplo, a atenção dele, para melhorar a memória do paciente, para melhorar até critérios locomotores, que ele pode ter alguma deficiência locomotora. Então, a gente pode usar equipamentos específicos, jogos específicos, para promover saúde, né? Porque, de certa maneira, a fisioterapia já o faz com alguma qualidade, né? As técnicas fisioterápicas que hoje existem, elas são muito boas, mas elas são muitas vezes de difícil acesso para algumas pessoas. Por quê? Porque a pessoa tem que se locomover até o local para fazer a fisioterapia. Se a gente consegue, através de jogos eletrônicos e através de algum mecanismo promover isso, né? De virtualização do movimento, que já existe hoje em dia alguns consoles de jogos que fazem que você consegue se mover em frente à televisão e simular movimentos. Se você consegue promover isso dentro da sua casa, você já facilita bastante a integração daquela pessoa que tem aquela patologia com a sociedade, né? Então essa é uma área muito interessante da engenharia biomédica. A gente tem um grupo de alunos da medicina que está trabalhando com isso. Tem uma outra área que a gente está começando a trabalhar, que é uma área de análise de desempenho de atletas, né, junto com a professora Beatriz Ribeiro, que também é uma pesquisadora que trabalha lá, né. Eu tenho pesquisas com colegas também que interagem da UFRJ daqui de Macaé com a UF de Rio das Ostras, o que é muito importante também. A gente esquece disso,
que a universidade ela não é uma ilha, né? A universidade ela eu falo que ela é uma membrana porosa, porque ela deixa passar a informação e deixa entrar a informação também. É uma esponja, né? Ela é uma esponja, né? E tem que ser assim. Então a gente interage com o pessoal da UF também de Rio das Ostras, com o professor Walter, que é um pesquisador muito, muito competente na área de atenção também, que promove também pesquisas na área de engenharia biomédica, quando a gente estuda, por exemplo, a qualidade da atenção sob efeitos de algumas drogas. Então, existem pessoas que tomam remédio controlado e que os remédios controlados fazem diferença na atenção da pessoa. Para dirigir um carro, pode não parecer muito, mas 1 milissegundo ou 1/10 de segundo faz uma diferença enorme para evitar um acidente. E alguns remédios controlados, mesmo que não sejam proibitivos no sentido de direção, eles geram diferenças de comportamento ou de tempo de reação nas pessoas, que essa diferença de tempo de comportamento e de reação pode gerar um acidente automobilístico, por exemplo. Então, conhecer todos esses mecanismos e aí entra a engenharia biomédica, medir esses tempos de reação, é que é o nosso papel, né? A engenharia biomédica ela é responsável pela medição, ela mede coisas, né? Ela mede parâmetros biológicos. Eu falo assim, o que o engenheiro é? Ele mede, o engenheiro mede calcula, né? E calcula, mede e calcula. O que o engenheiro biomédico vai fazer? Ele vai medir e vai calcular. O que ele vai calcular? Parâmetros biológicos, parâmetros do corpo humano. Para dar subsídio ao médico. Para dar subsídio ao médico, para dar subsídio ao farmacêutico, para dar subsídio ao nutricionista, ao enfermeiro, né? Informar. Para dar ferramenta para o paciente. Para dar ferramenta para o paciente e falar assim, olha, começa a jogar esse jogo aqui no seu tablet ou no seu laptop, que você vai melhorar a sua atenção, vai melhorar a sua memória, né? Isso é altamente desejável, né? A população está envelhecendo hoje no Brasil, né? A gente chega a índices de envelhecimento muito melhores, e ainda bem, porque existe tecnologia para nos colocar nesses parâmetros, né? E esses índices de envelhecimento que a população hoje está atingindo, eles precisam de algum subsídio, alguma tecnologia para promover qualidade de vida, né? Qualidade de vida é tudo, né? Se a gente não tiver qualidade de vida... não vale a pena estar... Né? Você poder andar na praia, você poder caminhar com sua família ali numa praça, você poder, né, desfrutar da vida social é muito importante, né? Então, se você tem tecnologias que promovam isso, e se a gente pode estudar essas tecnologias, melhorá-las e deixá-las à disposição da população, acho que esse é o papel fundamental de uma universidade como a nossa, como a UFRJ, como a UFRJ está inserida aqui em Macaé. Bem, nesse contexto a gente já começa a ver o que isso é importante para o desenvolvimento da sociedade, mas do país. Quer dizer, Macaé gera conhecimento e gera perspectivas de desenvolvimento numa área como essa biomédica, especificamente falando aqui da engenharia, capaz de revolucionar conceitos e modificações não só na nossa cidade, na nossa região, no nosso país e para o mundo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, tem que começar, tem né, que começar, né? A gente não pode esperar que a gente tenha a solução. Esse é o grande papel da universidade, né? Se a gente não começa, ninguém faz. Né? O primeiro caminho a ser seguido é o caminho que se tem que fazer, né? Então, se a gente ficar protelando muito, esperando que certas condições sejam perfeitas, a gente nunca vai fazer, né? A gente tem cursos muito jovens aqui, a engenharia é um deles, né? A gente ainda não conseguiu formar uma massa crítica ainda de profissionais, de docentes e pesquisadores que sejam atuantes no amplo espectro da engenharia. Mas a gente já tem bons docentes e bons pesquisadores na engenharia que já estão desenvolvendo um trabalho de excelente qualidade, né? Como você acha que a sociedade, de modo geral, vamos falar da nossa sociedade local, ela percebe já isso? Já existe uma interação, assim, que eu diria, significante de parte dessa sociedade, com seus mais diversos atores importantes no contexto da construção de uma gestão pública ou de uma gestão compartilhada, que eu acho que a gestão pública e a gestão privada, elas se distanciam na medida que hoje você vê aí essas operações aí
de Lava Jato, dessas coisas que estão desaproximando, mas que elas não podem se desassociar do papel coletivo e indutor que elas têm, né? Tanto público quanto privado, né? Não, eu falo muito que eu acho que a universidade ela pode ter até entes políticos, mas ela não pode se politizar demais. Ela tem que andar, ela tem um papel, ela é uma locomotiva. Locomotiva em que sentido? Ela tem que produzir conhecimento, tecnologia, bem-estar social, ela tem que fazer isso. Esse é o papel da universidade, né? Como fazer isso? E aí entra a questão da nossa, talvez, dificuldade de interação com a sociedade do ponto de vista de, primeiro, de divulgação. A gente divulga mal a universidade. Eu concordo com você em gênero, número e grau quando fala que a gente não divulga bem. Quer dizer, a gente tem 570 alunos na engenharia. Formamos as 2 alunas aí de engenharia de produção, isso é um feito. Isso é um trabalho. Nossa, tem tanto trabalho por trás disso. Por trás deste diploma tem tanto trabalho de tantas pessoas. Isso é ganhar o campeonato do basquete estudantil, né? Exatamente. Isso é medalha de ouro, né? Tem muito, muito trabalho. Então a gente tem que saber divulgar, a gente tem que saber considerar o que é a UFRJ para Macaé, o que é esse modelo de cidade universitária para Macaé, como esse modelo de cidade universitária é interessante, porque ela interage de forma multidisciplinar, e como a gente pode construir isso de uma maneira realmente produtiva para Macaé, né? E como a gente pode sair de Macaé para o Brasil, de Brasil para o mundo, porque o mundo é globalizado, todo mundo interage com todo mundo hoje em dia. E debater e discutir essas coisas, né? Além da comunicação, da divulgação, é ir ao debate, né? É aprender, é discutir para que serviu isso vai interagir para onde, o que benefício nós podemos ter, né? A empresa privada, eu posso construir um equipamento desse, né? Então essa discussão, esse debate universitário, daquilo que é fomentado, que é realizado, que é produzido, esse conhecimento todo, ele precisa ser divulgado e discutido e debatido. Com certeza. Né? Exaustivamente. Esse é o caminho. Sempre. Como se fosse resultado de partida de futebol ou de basquete. Para que a gente possa tirar ali e se envolver e se empolgar com, com essas coisas que nos orgulham. Porque os benefícios virão, né? Virão, com certeza. Né? Bem, nós vamos fazer um intervalo, mas antes de fazer o intervalo, eu quero falar da Amy Martin, que também é um parceiro extraordinário nosso. A Amy Martin, que está agora com a coleção de outono novinha. Você que gosta de uma roupa de cama e mesa de qualidade, porque às vezes você compra vou comprar uma coisa de uma segunda seleção e tal, mas daqui a um pouquinho, 1 mês, 2 meses, você está lá com aqueles lençóis cheios de bolinha, pinicando o corpo, e às vezes não vale a pena. Na maioria das vezes, não vale a pena. Por quê? Você, quando compra alguma coisa de qualidade, vai durar 1, 2 a 10 anos. E você compra uma coisa de segunda seleção, vai durar 2, 3. Se você colocar na ponta do lápis, na matemática crua e fria, você vai ver que fez um mau negócio. A Amy Martin é uma empresa que vende qualidade. Eu vou fazer um intervalo e volto daqui a pouco na TV Litoral. Atenção! Estamos em guerra contra o Aedes aegypti. Agora ele causa dengue, zika e chikungunya. Doenças que matam. É fundamental que toda a população entre nessa luta, pois 95% dos focos do mosquito estão nas residências. Por favor, elimine a água parada da sua casa para o Aedes não se multiplicar. Denuncie focos do mosquito pelo 0800 022 6461. Contamos com você. Juntos vamos vencer essa guerra. Prefeitura de Macaé. Respeito por você. M de mulher. Mulher de personalidade, de leveza, que envolve e revela seu estilo, seu bem-viver, sua intimidade. M de moda, que encanta pela beleza, pela ousadia e faz de você uma mulher autêntica no seu dia a dia. M de maravilhosa. M de minha. M Martin, a moda que veste a sua casa. Hortifruti agora é com a Brasil Salads, um espaço com conforto e tudo o que você precisa. Frutas e legumes selecionados, alimentos, bebidas, açougue e padaria. Brasil Salads, um novo conceito em hortifruti, onde a qualidade não custa caro. Brasil Salads, Alameda Tenente Célio, número 600, Granja dos Cavaleiros, em Macaé.
Sabemos da importância em ter um conceito de boa marca. Por isso, o Saboroso Grill trabalha diariamente com produtos selecionados, cardápio diversificado e ambiente climatizado. Tudo supervisionado por nutricionista e com funcionários treinados e capacitados. Saboroso Grill, satisfazer seu paladar é a nossa missão. A minha casa... A minha casa... A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Você já fez orçamentos por aí, mas tá tudo muito caro? Tá procurando porcelanato de qualidade, mas não tá encontrando? Ah, tem dúvidas sobre o que usar na sua obra, mas não tem assessoria? Bom, a melhor resposta para tudo isso é uma pergunta. Você já viu na Vilarejo? Antes de comprar, veja aqui na Vilarejo. Temos uma equipe bem treinada, a maior variedade de produtos e os melhores preços. A Vilarejo cobre qualquer oferta e garante o que vende. Por isso é sempre bom perguntar, você já viu na Vilarejo? Pagando o IPTU em dia, você nos ajuda a tirar muitas melhorias do papel e a transformar Macaé em uma cidade cada vez melhor. IPTU 2016. Acesse macaé.rj.gov.br para saber das datas e descontos. Prefeitura de Macaé. Respeito por você. Olá, telespectadores. Estamos de volta com o programa Raio X. E hoje o nosso bate-papo aqui é com o professor, pesquisador da UFRJ, professor Márcio Magini, que está nos falando sobre a Faculdade de Engenharia Biomédica, né, e também de todas as outras faculdades que nós temos aqui estabelecidas. E olha que nós nos surpreendemos aqui hoje no programa. Hoje são cerca de 570 alunos entre as 3 faculdades de engenharia estabelecidas no campo da cidade universitária, uma parceria com a Prefeitura e a UFRJ. Professor, nós falávamos assim dessa necessidade, dessa interação, né, desse beneficiamento coletivo que traz, né, um parque universitário desse, né? E do que isso é capaz. As pessoas às vezes não se dão conta de quanto isso pode modificar o futuro, né, e o próprio presente dessas cidades, né? Gostaria que o senhor dissesse assim, de um modo geral, né, na sua experiência, na sua vivência, aquilo que o empresário, aquilo que a sociedade de modo geral poderia fazer para ir ao encontro desse investimento e tirar benefícios desse trabalho tão importante que é desenvolvido aqui na nossa cidade. Essa questão sua é fundamental. Na verdade, a percepção que precisa acontecer é que a universidade ela está à disposição da sociedade. É pública, né? Ela é pública, ela está à disposição da sociedade. Eu vim de um arranjo, eu trabalhei anteriormente a Macaé, eu trabalhei no Parque Tecnológico de São José dos Campos. O Parque Tecnológico de São José dos Campos, né, em São Paulo, no estado de São Paulo, ele foi uma iniciativa, ele começou com alunos do ITA. Alunos do ITA criaram uma incubadora de empresa, essa incubadora de empresa cresceu, se fortaleceu, de empresas incubadas se transformaram em empresas. Essas empresas ganharam força no mercado, né, no mercado no qual elas atuavam, e essa força gerou todo um projeto de um parque tecnológico que hoje está funcionando lá em São José dos Campos. Eu acho que Macaé tem vocação para isso também. Eu acho que Macaé tem uma forte vocação para isso, para criar esse desenvolvimento tecnológico de qualidade, começando dentro da universidade, através das interações das empresas com a universidade, estudar as demandas de uma maneira muito profissional. A gente tem que ser muito profissional numa hora como essa, para a gente ter foco. Eu falo para os meus alunos o seguinte: se a gente não tem foco, qualquer caminho vai servir. Se você não sabe para onde você quer ir, não chega a lugar algum, né? Qualquer caminho serve. A gente tem que saber qual é o caminho que a gente vai fazer, né? Elencar algumas áreas específicas que a gente tem habilidade de manipulação, que a gente tem habilidade de conhecimento tecnológico, e através desse elenco de habilidades que a gente tem, trabalhar nessas habilidades e fortalecer essas habilidades com o empresariado local.
Então, por exemplo, a parte que a gente tem muito forte aqui na engenharia é uma parte de produção, né? A gente tem uma parte de produção muito interessante, produção de metais, né? De manufatura de metais. Metal mecânico, né? A gente tem alguns professores que são especialistas nessas áreas. Eles poderiam estar à frente disso tranquilamente, né? Trazer soluções para as empresas. Trazer soluções. Né? Principalmente, eu gosto muito da ideia de trabalhar com o empresário médio e o microempresário, né? Porque normalmente as grandes empresas elas já têm os seus núcleos de pesquisa bem estabelecidos e às vezes é fora de Macaé, fora da região, nem é por aqui. Né? Verdade. Então, quer dizer, eu gosto da ideia de trabalhar... tornar o pequeno grande. Tornar o pequeno grande, inseri-lo num contexto tecnológico mais interessante. Para competir melhor. Por exemplo, é muito comum empresários terem dificuldades, com uma pequena linha de produção, terem dificuldades de otimizar, melhorar a produção. Por quê? Porque às vezes é um empresário que faz aquilo há anos, então ele não consegue perceber onde ele pode melhorar. A universidade ela pode ser uma alavanca para esse empresário. Não tenha dúvida nenhuma. O curso de engenharia de produção, que é o curso que existe aqui, também tem bons pesquisadores, podem chegar nesses empresários, médios e pequenos empresários, e falar, olha, a sua metodologia não está funcionando, você está tendo prejuízo, você não está percebendo, mas você poderia ter um melhor... Otimizar, né? Otimizar, melhorar a qualidade do trabalho dos seus funcionários, fazendo pequenas coisas, novas ferramentas, e com isso... Qual é o maior reflexo disso, né, Fernando? É uma sociedade mais estável, economicamente mais estável, para que as pessoas possam planejar o seu futuro de uma maneira mais calma, com mais tranquilidade. Onde o capital possa promover o social, né? Exatamente. Não é o capital pelo capital, é o capital pelo social. É o capital que promove o social. E que é uma roda que gira, né? Uma roda que gira. Quer dizer, se isso se profissionaliza, né? Não tem só um objetivo financeiro, mas tem um objetivo de se estabelecer na cidade, de você criar uma sociedade mais equalitária, não do ponto de vista de distribuição de renda, mas do ponto só de vista também do conhecimento. De conhecimento, de gerar oportunidade, entendeu? Eu acho que é um caminho muito Eu vejo, por exemplo, professor, a questão da engenharia civil, que teve aí um boom e naturalmente continua sendo uma das economias importantes do desenvolvimento da cidade. E nós temos estabelecido na UFRJ uma faculdade de engenharia civil. Né? É um curso... eu acho que a engenharia civil com a arquitetura em Macaé, elas precisam se aproximar mais, até no contexto de que os arquitetos também possam ter essa proximidade da universidade. Infelizmente, a gente não tem ainda uma faculdade de arquitetura, mas Macaé tem uma vocação de arquitetônica, mas muito dispersa, muito sem pensar o conjunto da cidade como um todo, né? de uma engenharia urbana, né? Que a gente percebe. Nós temos uma região serrana que precisa de um tratamento de engenharia diferenciada. Com certeza. Né? Quer dizer, qual é o equilíbrio entre preservar e construir? Né? E aí está o papel da universidade. E às vezes a gente vê as pessoas buscando parceria e visitando lugares distantes para trazer alguma coisa, quando está aqui do nosso lado, no nosso quintal, aquilo que poderia nos aproximar. A gente tem um projeto muito interessante na engenharia civil, que é feito pelo coordenador de engenharia civil, que é o professor Bruno Barzellai, que chama Mentes à Obra, que é um grupo de alunos que vai até algumas casas de filantropia, né, por exemplo, Pestalozzi, e faz um estudo das necessidades de readequação daquela casa, por exemplo, para cadeirante, para pessoas com deficiência física. E eles fazem o estudo, fazem as obras dos alunos e deixam aquilo ali para a sociedade. Olha que bacana isso. Olha que resultado imediato, né? É um resultado imediato e mais uma vez nós precisamos falar mais sobre isso, debater mais sobre isso. Né? A televisão macaense, né? A própria Via Cabo que está aí, eu faço um apelo à Via Cabo, faço um apelo aí ao pessoal da NET, né? Que procurem aproximar mais as televisões locais. Nós temos 2 canais de televisão local que também precisam aprender a também abrir discussões e debates em torno de temas relevantes que só vão alavancar a economia dessas emissoras, a economia local e da própria comunicação dessas empresas estabelecidas aqui e que tem assim essa obrigação, né, legal de manter esses canais de comunicação. Eu acho que essa facilitação precisa acontecer e esse conhecimento precisa ser ampliado, né, professor? Com certeza. Se você pensar que um curso de engenharia, ele promove, o que a engenharia promove? Construção.
Quando se constrói com responsabilidade, com cuidado, se melhora a vida da sociedade. Não tem jeito, isso é... E é a vocação do brasileiro. O brasileiro, quando fala em construir, o brasileiro adora construir alguma coisa, né? Eu acho que se existe um país, um povo que nasceu para construir, é o nosso. É inventivo, né? É inventivo, né? Ele do nada, você olha ali, daqui a pouco o sujeito construiu alguma coisa, uma casa diferente. Eu falo que é além do criativo, ele é inventivo, porque o criativo às vezes só pensa, mas o brasileiro pensa e faz, ele é inventivo. Ele vai, mexe, e amarra. Invenção e criação e engenharia tem tudo a ver, né? É o cerne da engenharia, né? A engenharia é isso, né? Leonardo da Vinci que o diga, né? Verdade. Mas é isso. Bem, professor, eu estou assim, extremamente feliz de tê-lo recebido aqui. Eu agradeço muito o convite. Né? Tenho certeza que os telespectadores, aqueles que nos assistem, eu quero fazer hoje mais uma vez um agradecimento a todas as pessoas que eu encontro, às vezes em vários lugares. Às vezes eu estou lá no município de Rio das Ostras, as pessoas vêm conversar com a gente, falar que assistem nosso programa, né? E que realmente a gente tem procurado fazer aqui alguma coisa que possa levar informação e conhecimento às pessoas, né? Então isso nos gratifica. Né? Essa semana eu estive lá em Carapebus, visitando a pousada Ouro Preto, uma pousada autossustentável. Fiquei maravilhado com o que eu vi lá, uma pousada que é porta de entrada para o Parque Nacional de Urubatiba. Isso faz a gente ficar feliz, porque lá tinha alguns hóspedes que vieram falar comigo: olha, Fernando, eu sou de Macaé, assisto o seu programa, e cada vez mais a gente vê que essa nossa corrente aqui tem se fortalecido, né, naquele que são aqueles que a gente faz o programa. É você, telespectador. É para você que a gente procura trabalhar aí durante esses 18 anos de programa, insistindo em levar informação de qualidade, clara, para que você possa aí fazer o seu juízo de valores e de conhecimento. Quero lembrar que a gente tem um novo parceiro aqui agora com a gente, que é um empresário de São Paulo, que está em Macaé há algum tempo e que diversificou a sua atividade. Ele que prestava serviço para a Petrobras com essa diminuição de serviço direto de produtos que ele levava para as plataformas, ele resolveu abrir um hortifruti de alta qualidade aí no Novo Cavaleiros, é o Brasil Salads. Então, bem-vindo, Brasil Salads, e você que passa por ali perto da Faculdade Estácio de Sá, ali naquela Alameda Tenente Célio, tem ali um hortifruti de excelente qualidade, né, e com preço justo. Eu fico feliz também dessa parceria aqui com o Brasil Salads. O nosso grande abraço ao Eric, que é realmente um empresário que procura fazer as coisas com muito carinho, com muita atenção e levando o telespectador, aliás, levando o consumidor a ter um produto de qualidade. E eu quero deixar aqui uma lembrancinha para você, professor da Vivarejo, né? Sempre nós temos aqui alguma coisa, uma revista da M. Martin. Né? Obrigado. E aqui também uma lembrança da Vilarejo. Da Vilarejo. Muito obrigado. Até a semana, muito obrigado aqui pela sua presença. Até a semana que vem, se Deus quiser, aqui na TV Litoral. Você sabe, aqui o sucesso é seu. É você quem faz o programa.